Está no ar mais uma edição do programa Giro Massa, o seu ponto de encontro com informação, cultura, grandes ideias e muitos prêmios. Seja muito bem-vindo, você que está aí no carro voltando para casa ou relaxando no finalzinho do dia, sintonizado aqui com a gente na Massa 90.1 FM, a rádio que fala com mais de 1 milhão de ouvintes conectados em toda a nossa região. Uma saudação especial aos moradores de Cuiabá, de Várzea Grande, Santo Antônio, Livramento, Chapada, Barão de Melgaço, Poconé e de todos os municípios que integram a nossa querida Baixada Cuiabana. Muito obrigada pela audiência e pela companhia e obrigada a você que também está sintonizado com a gente nas redes sociais. Eu, Laura Campos, te faço companhia até às 10:07 da noite. E hoje o nosso programa é de utilidade pública, que mexe direto com a rotina, o cuidado e a saúde da família. Então, se você tem filhos, tem netos ou convive com crianças pequenas em casa, sabe que os últimos tempos não têm sido fáceis. O tempo extremamente seco, o calor intenso e as fumaças de queimadas têm castigado as vias respiratórias. E para piorar, os prontos socorros estão cheios e os vírus respiratórios circulando com força máxima, desafiando a imunidade e tirando o sono de muita gente. Então, para trazer um verdadeiro manual de sobrevivência, nós temos a honra de receber aqui em nossa bancada uma das maiores autoridades de saúde do nosso estado. Ele que é médico há mais de 43 anos, pediatra com especialização em pneumologia, professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso e ex-presidente do Conselho Regional de Medicina, Dr. Arlan de Azevedo Ferreira. Sua participação é fundamental. Você pode enviar suas perguntas, suas dúvidas diretamente no nosso WhatsApp, que é o 981419010. Eu vou repetir para você não esquecer, 981419010. Participe, traga o seu ponto de vista para o programa e, claro, concorra a muitos prêmios. E nós lembramos também que se você estiver no trânsito e não conseguir acompanhar toda a entrevista, a partir das 9 horas da noite, o Giro Massa será transmitido com imagens na tela da TV Brasil Oeste, canal 8.1, a TBO, a TV que você se vê. Então fique comigo, Laura Campos, e com o nosso convidado, Dr. Arlan de Azevedo, que o Giro Massa está começando agora. Hoje recebendo aqui o médico pneumologista Dr. Arlan Azevedo. Seja muito bem-vindo, Dr. Arlan. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite, Laura. Estamos aí à disposição. Doutor, para nós iniciarmos o programa e situarmos quem está nos ouvindo em casa, os prontos socorros pediátricos estão lotados, né? E muitas famílias enfrentam maratonas de consultas. Os dados mais recentes do Infogripe, da Fiocruz, acendem um alerta, apontando que o Brasil já ultrapassou a marca de 133 mil notificações de síndrome respiratória aguda grave em 2026. E quando nós olhamos para um número frio e gigantesco como esse, muitas vezes o cidadão comum não consegue mensurar o perigo real. Então, traduzindo essa estatística para o nosso dia a dia, doutor, nós estamos de fato vivendo um período de circulação viral acima da média, e o que esse número, né, esses 133 mil casos representam na prática dentro da rotina de proteção nossa e também dos nossos filhos? Sim, é uma coisa interessante que a gente vê o seguinte: como esse clima, essas oscilações, elas se prolongaram um pouquinho mais que o habitual. Nós temos essa amplitude térmica muito grande, que o pessoal tem visto, que de noite fica frio, de madrugadinha fica frio, durante o dia vai aquele sol muito alto e tal. Isso tem feito com que o perfil de vírus que circula nos estados do sul e sudeste, que classicamente no inverno é uma circulação maior que aqui no centro-oeste, a gente vê que nós começamos a entrar dentro dessas estatísticas. E aí é bom a gente saber o que significa síndrome respiratória aguda grave, o que é isso, né? Então, na verdade, essas infecções por vírus, nessa influenza, por exemplo, citaram que é o que tem vacina, né? Esse vírus da influenza, ele dá uma gripe muito forte, que compromete, além das vias aéreas superiores, ou seja, o nariz escorre, você tem também da parte pulmonar. Então, você tem tosse, tem um comprometimento
das vias aéreas inferiores, né, que são os brônquios, que dá bronquite, mas também dá uma espécie de uma pneumonia viral, parecida com aquela da Covid. Então, esse número, quando eles colocam de mais de 100 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, significa casos, inclusive, de UTI. Então, não é só essa gripe normal que nós temos visto, né? Porque a gente não sabe, mas a gripe comum também dá síndrome respiratória aguda grave, semelhante ao que dava com a Covid. Obviamente, respeitando a quantidade de casos, né? Como você tem, atualmente, uns casos excessivos do vírus da influenza, por exemplo, ou de outros vírus respiratórios circulando, se essa base é muito grande, se você pega, mesmo que seja um percentual pequeno, isso tem um significado de que existem muitos casos que merecem muito mais cuidado do que nós teríamos em condições normais com uma gripe mais simples, mais leve, como é esperado desses vírus respiratórios. Doutor, você falou agora, né, do vírus respiratório, o vírus da influenza, como grandes responsáveis por internações. E existe um mito muito antigo de que a gripe é perigosa apenas para idosos. E muitos pais, muitas vezes, até desconhecem a agressividade do VSR em bebês. Então, nós gostaríamos de saber aqui por que esses vírus específicos preocupam tantos pediatras neste momento e de que maneira uma infecção que começa parecendo simples pode evoluir tão rápido para uma bronquiolite ou então uma complicação grave no pulmão de um bebê. Olha, assim, vamos fazer assim, situar pela anatomia do corpo o que é uma bronquite, o que é uma bronquiolite, o que são sintomas de rinite. Então, essas ites aí, o que significa? Significa o local onde esse vírus está atacando. Então, por exemplo, quando você pega o vírus da influenza, ele pega o nariz, o que o nariz sabe fazer quando ele é atacado? Vou perguntar antes, por exemplo, o que acontece com os olhos se cai um cisquinho? O que ele foi programado? Né? Lacrimejar? Uhum. O nariz, a traqueia e os brônquios, eles foram feitos para minar o muco catarro, que é para tentar expelir o vírus que está grudadinho ali na parede desses órgãos, desses tubos, né, respiratórios. Então, aí já vem o catarro. Então, o catarro do gripado vem de onde? Do nariz, da traqueia e dos brônquios, que mina o muco. E a tosse é para tentar eliminar esse vírus que está grudado lá na parede dos brônquios, do nariz também, dos seios da face. Bom, se o vírus ele pega, então, no nariz, que a gente chama de rino, e pega os vizinhos ali, que são seios da face, que é os sinos, quais são os sintomas que ele dá? Só botar o it. Então, a influenza dá rinite, sinusite, e na traqueia, traqueite, e nos brônquios, bronquite, e no bronquíolo, bronquiolite. Então, na verdade, quando você pega o vírus da influenza, você tem rinite, sinusite, traqueite, bronquite e bronquiolite, que na verdade o que são? É o caminho que o ar percorre, que pega desde a traqueia, que é a primeira, depois que ele se ramifica para um lado, que muda de nome, só essa rua, era uma avenida principal, que ficou secundária, pegou os brônquios, que é a bronquite, e o bronquíolo é a continuação dos brônquios, quando ele fica bem fininho, parecendo uma árvore mesmo. Que você tem os galhos e depois fica mais fininho e chega até as folhas. Então, esses vírus em geral, os respiratórios, eles sempre dão esse processo inflamatório nos brônquios, bronquíolos também. Então, você tem uma bronquiolite. O que tem causado muito assim, um receio da infecção da bronquiolite é porque tem um vírus específico chamado vírus sincial respiratório, que ele tem afinidade pelos bronquíolos, que são essa parte mais fininha que vai estar chegando perto lá do pulmão. Tem que imaginar que esses brônquios estão dentro de uma grande esponja que é o pulmão. Então, quando esse vírus ele se localiza lá nos bronquíolos, você imagina um bebê pequeno, principalmente os abaixo de 6 meses, como isso é fininho. E como ele irrita lá por dentro, esses bronquíolos começam a minar muco. E, além disso, esses bronquíolos eles ficam mais fechados ainda por causa da inflamação que está sendo formada. Então, o ar que tinha que passar por aquele bronquíolo para chegar lá no pulmão, que é na esponja propriamente dita, ele tem muita dificuldade de passar. E você tem que fazer um esforço grande para que o ar chegue até aquele ponto e que o oxigênio consiga chegar até o pulmão. Portanto, ele vai dar uma queda de saturação, porque o filtro está meio entupidinho, como é que ele vai passar? O oxigênio vai passar. Aí que dá queda de saturação. E isso, quando ocorre, nós temos um efeito automático, que é aumentar a frequência respiratória. Então, você precisa acelerar a respiração para conseguir oxigênio, que já vem o cansaço que dá. E como você tem que fazer um esforço grande, que esse bronquíolo está todo obstruído,
vem o esforço respiratório que a gente vê nos bebês. Então, você tem um cansaço muito acentuado e um desconforto muito grande, que é o que acontece nessa bronquiolite, principalmente pelo vírus respiratório e, sobretudo, nas crianças abaixo de 2 anos de idade, né? Doutor, vamos entrar agora na utilidade pública direta para quem nos ouve. Existe uma confusão entre um resfriado leve, uma gripe forte e uma infecção que exige hospitalização. E isso é o maior dilema dos pais na hora de decidir se correm ou não para o médico. Então, quais são os critérios, seja pelo comportamento da criança, pelo nível de energia ou pela rotina do sono, que diferenciam aquele quadro simples, que pode ser cuidado em casa com o repouso, daquela condição que acende uma luz vermelha e exige uma avaliação médica imediata? Ô, Laura, é muito, muito importante esse esclarecimento, porque às vezes os pais pegam a parte pelo todo, quer dizer, pega aquela parte mais grave, como se fosse o que ocorre mais frequentemente quando a criança gripe, e não é bem assim. A gente está falando agora dos casos extremos, então estou falando de bronquiolites graves, essas condições todas muito graves. Mas lembrar, vamos pegar o exemplo, por exemplo, de uma mãe que tenha uma criança que tem 1 ano de idade, por exemplo, e que entrou em contato com outras crianças lá na creche e que, igualzinho lá o Joãozinho, ele, o Pedrinho, que é o Pedrinho, também pegou a infecção pelo contato lá de um vírus desse qualquer. Bom, esse vírus ele vai causar sintomas gripais, que são nariz escorrendo, tosse e catarro. Se esse Pedrinho, lá, filho da dona Maria, que tem alergia, ela tem rinite alérgica, ou o pai do Pedrinho tem bronquite na infância, o Pedrinho tem uma naturezinha mais sensível. Então, lembra que eu falei do Joãozinho que pegou a gripe lá na escolinha também? O Pedrinho que pegou, só que a intensidade de resposta do Pedrinho foi muito maior do que o Joãozinho. Por quê? O Pedrinho tem um histórico familiar de alergia. Não é que o Pedrinho tenha uma alergia, não. Mas ele tem uma naturezinha que é mais sensível. Então, aquela tosse, catarro, chiado, que no Joãozinho dá 5 dias e com uma intensidade pequena, no Pedrinho não. Ele exagera. Por quê? A resposta dele é muito mais intensa, que esse que faz uma intensidade maior. Então, o mesmo vírus no Joãozinho causou sintomas leves, no Pedrinho, por características próprias dele, porque ele tem uma tendência alérgica pela informação genética familiar, ele exagera no sintoma. E é o Pedrinho que a gente vai ficar prestando atenção. Lembrar que o vírus em si não é como uma pneumonia bacteriana, que se você não der o antibiótico no tempo certo, ele corre risco de uma infecção muito grave, que são essas pneumonias que a gente ouve dizer por aí. Lembrar que, calma, mesmo que ele fique cansadinho, peitinho chiando e tal, se você prestar atenção que essa evolução foi só de 2, 3 dias, não tem necessidade desse desespero no primeiro sintoma, ainda que saiba que lá o Joãozinho estava com influenza, por exemplo, que você vai ter uma infecção muito grave. Não, você tem que saber como é que você aborda. Então, até 2 dias, 3º dia de febre, e ele o estado geral bom, a febre baixa com o antitérmico, dá para você ficar em casa e tentar levar, usando os remedinhos que normalmente, geralmente tem os sprays, né, de aerolim, que a turma usa, né, que o pessoal usa, que é o salbutamol, mantém a criança bem hidratada, ou desobstrui o narizinho, não precisa ser nem a lavagem muito agressiva, prestar atenção também que a lavagem nem sempre ela é uma situação que melhora a criança, em algumas situações ela pode até piorar um pouquinho da otite, das outras condições, mas então no Pedrinho em si você vai ter um cuidado maior de verificar se você consegue mantê-lo respirando adequadamente, com o uso desses medicamentos em geral, mas que aquilo ali não é uma pneumonia. E nem começar precocemente com antibiótico, é outra coisa ruim para a criança. Então, esperar um pouquinho, que as infecções virais, na sua grande maioria, são benignas. Nós estamos falando aqui dos casos extremos, que graças a Deus é a minoria dos casos. E é isso que eu ia perguntar, doutor, porque o senhor falou agora em febre, ver o termômetro bater 39 assusta qualquer pai e mãe. Então, no entanto, do ponto de vista clínico e também científico, uma febre alta que persiste por 3 ou 4 dias, como o senhor mesmo acabou de dizer, não é necessariamente um indicativo de uma doença grave, né? Assim, então, daí eu pergunto, como é que os pais devem interpretar o comportamento da febre para saber quando é apenas o corpo combatendo o vírus ou quando ela realmente indica algum tipo de complicação? Assim, uma febre, ela mesmo sendo alta, mas você tem que observar primeiro a epidemiologia. Olha, está todo mundo gripado, o seu neném começou com febre alta,
a chance que ele tem de ter uma infecção por vírus é muito alta. Então, você já tem, olha, o que será que é isso aqui? Você já pressupõe que seja alguma coisa do ponto de vista de agressividade pequena. O que você tem, aí você já conhece que a criança sempre faz febre alta, você dá o antitérmico. E observa se ele responde, baixou a temperatura. Não tem problema que depois de 6 horas volte, porque o vírus está circulando ainda, essa febre vai voltar. Mas que você está conseguindo baixar com o antitérmico. E observa o estado geral. É uma criança que, apesar de tudo, o narizinho está escorrendo, ele está com febre, mas baixou a febre, ele fica bonzinho, pode não voltar ainda o apetite, que ele fica inapetente, mas não tem um comprometimento grande do estado geral. Então, do ponto de vista de frequência, a chance que esse neném tem de ter um quadro leve, em termos de agressão da infecção, ela é muito alta. Então, você vai com calma, você dá o antitérmico, vê se baixa, e quando baixa, ele fica bonzinho. Isso é um bom indicador. E que isso perdure até uns 2, 3 dias. Passou de terceiro dia, já deixa de ser comportamento de vírus. Aí tem o vilãozinho lá, que é a bactéria, que a gente tem que estar atento, porque ele que é o vilão da pneumonia, que tem que dar o antibiótico. Então, no início, você tendo essa ideia da benignidade do caso, não chega agredindo já a criança. Primeiro, levar num pronto atendimento, né? E já querer fazer que faça radiografia, que faça exames de sangue, que é uma coisa muito ruim para a criança, porque se você for prestar atenção, a gente tem 6 a 8 infecções respiratórias virais por ano. Imagina se essas 6 vezes você levar ao pronto atendimento e se nessas 6 vezes você fizer hemograma e raio-x na criança, o tanto de agressão que é para a criança e o tanto que onera o sistema de saúde. Quer dizer, um caso que era para você ter uma avaliação clínica, a partir daí ter o diagnóstico e oferecer o tratamento, não, você tem que ficar esperando vir resultado, você tem que entrar numa segunda fila que é para colher exame, uma segunda fila para fazer a radiografia. Então, é desgastante para o pai e para a criança. Para todo mundo. Então, prestar atenção que até nem a gente desenvolver essa cultura de que as infecções respiratórias, inclusive pneumonia, só pode ser diagnosticada através de exames complementares. Não é bem assim. A gente tem condições de saber se tem que usar antibiótico ou não, só por dados clínicos. E que é uma coisa que deve ser incentivada. E que se o médico não ajudar muito, que às vezes o médico pode pedir um pouquinho mais, você ser defensivo em relação ao seu filho e falar, doutor, será que o senhor não tem critérios clínicos para dar o remedinho sem necessariamente colher o sanguinho da criança? Porque a semana tem 3 semanas que eu já colhi esse hemograma, eu vi que era só gripe mesmo, já dei antibiótico. Será que o senhor não tem como tomar essa decisão sem necessariamente fazer os exames? O médico, não, tenho sim, olha, eu estou em dúvida, eu acho que pode dar pneumonia, eu vou dar um antibiótico. Tudo bem, dá o antibiótico, mas pelo menos não agride tanta criança com tantos exames desnecessários, que na sua grande maioria vão dar normais, ou mesmo que dê algumas alterações, não vão ser definitivos para você tomar a decisão se dá antibiótico ou não. Então, sempre ter essa ideia, essa leveza de saber que predomina de longe as infecções que não são agressivas. E que mesmo que fossem, você tem critérios clínicos para medicar a criança sem dar essa contribuição maior de sofrimento, que é colher um exame, fazer um raio-x, que se você for se for na primeira febre que você fizer isso, você vai fazer 6 a 8 vezes por ano. Imagina o número de radiação que essas crianças tomam, não é? E a tosse, doutor Arlan? Porque a tosse é um mecanismo de defesa natural e importantíssimo para o corpo expulsar as secreções, como o senhor disse no início do programa. Mas ela costuma desgastar muito a criança e tirar o sono de toda a casa, né? No dia a dia, os pais, a gente mesmo lida com vários tipos de tosse. A tosse seca, a tosse com catarro, aquela tosse rouca. Então, diante dessa variedade, quando é que a tosse deixa de ser um sintoma até esperado do ciclo do vírus e passa a ser um motivo exato para buscar a emergência do hospital? Olha, assim, uma coisa importante, olha, se você tem pais alérgicos, né, e a criança começou a tossir, essa tosse, como lá, lembra do Pedrinho e do Joãozinho? O Joãozinho não tem família alérgica, o Pedrinho tem. O Joãozinho, o reflexo normal dele, de todas as crianças, é que se você tem uma agressão que está na traqueia e nos brônquios, a defesa de todos eles vão tossir e encatarrar. O Joãozinho encatarra e tosse um pouquinho. O Pedrinho é um exagerado, então ele tosse muito mais, ele exagera nesse sintoma. O Joãozinho você pode fazer tratamento só esses sintomas, manter ele hidratado, pode dar um xaropinho desses naturais. Agora no Pedrinho é diferente, porque ele aproveitou aquele estímulo do vírus e tossiu, chiou, ficou cansaço, com tiragem na barriguinha, muito cansado, uma tosse que não para, porque ele é mais sensível. Mas que o vilão é o mesmo, é o vírus.
Então, você tem que ter uma conduta para essa criança, uma conduta diferenciada, oferecer um pouquinho mais de cuidado, dar os broncodilatadores, às vezes tem que dar o corticoide. Então, no Pedrinho em si, você vai exigir um pouquinho mais de cuidado, né? Que a gente vai cair na outra situação, que é da asma, que é uma coisa interessante, que as mães ficam, doutor, será que isso aqui é asma ou se é bronquite de repetição? O que está causando? Esse menino aqui, depois que entrou na escola, gente, todo mês está com o peitinho chiando, encatarrado. Será que isso aqui já é asma? É uma condição que a asma em si são os sintomas finais, que vai dar chiado, tosse, cansaço, que é tanto comum para a criança lá da creche, que pega as gripes, que tem que pegar mesmo, ele é novinho, ele não conhecia aqueles vírus, ele vai desenvolver. Mas não significa que necessariamente, depois de 3, 4 anos, ele vai desenvolver asma, principalmente a asma alérgica. Então, você tem diferença da bronquite de repetição causada pelo vírus, que é muito frequente, e da asma em si, que é uma condição já mais, que assim, fica bem mais clara numa idade mais avançada. Porque agora você falar que você tem asma ou bronquite de repetição, nos surtos sucessivos que nós temos de virose, como acontece atualmente, é muito difícil fazer diagnóstico diferencial. E é importante também ter essa noção, olha, gente, será que esse neném vai desenvolver asma depois, já que não estou tratando adequadamente? O que será que será? Não tenha esse receio. Esse bebezinho que está chiando muito até os 2 anos de idade, ele não necessariamente vai desenvolver asma e nem vai haver uma intervenção precoce de falar, se eu atuar nessa, eu acho que tem alergia, eu vou atuar aqui, não vai desenvolver asma. Não tem essa relação de prognóstico, que é uma coisa importante para as mães relaxarem. Então, que predomina, gente, a asma em si é 25% a 30% da população. E na população de bebês, a gente quase que 100% tem essa repetição. Se toda mãe que tem um bebê de 1, 2 anos de idade, sabe que o bichinho, se tiver na creche, é fatal. Como todo, ele vai ter um montão. Mas isso a gente chama de bronquite recorrente e que costuma ter um desfecho bem legal lá mais para frente, né? Essa hipersensibilidade dele vai diminuindo ao longo do tempo. Agora, doutor, vamos mudar um pouco o foco para o clima, porque várias regiões do país enfrentam longos períodos de estiagem, calor extremo e de baixa umidade do ar. E aí diversos órgãos de saúde alertam constantemente sobre como esse clima castiga o nosso corpo. Então, gostaria que o senhor explicasse para quem está nos ouvindo agora o que acontece no sistema respiratório de uma pessoa quando ela respira esse ar tão seco, né? De que forma o ressecamento das mucosas e do nariz e até da garganta quebra as nossas defesas naturais e abre portas para infecções. Olha, isso é muito importante, até para a gente ter assim, esse mito que a gente tem de lavar nariz de criança, por exemplo, não faz assim de uma forma muito tempestiva, não, porque lembrar que a nossa mucosa respiratória, por exemplo, o nariz, todas essas vacinas que a gente toma, que criou anticorpo, ou das infecções que nós tivemos de vírus, que foram criados vários anticorpos, esses batalhões de anticorpos estão aonde? Estão na nossa mucosa respiratória. Então, tem que tomar cuidado que nesse afã, né, nessa tentativa que tem de deixar mais molhadinho lá a mucosa, você começar a lavar intempestivamente e ser o vilão, você que está removendo todo o seu batalhão de defesa com essa lavagem muito sistemática. Então, a primeira coisa é lembrar o seguinte, mais vale você fazer a umidificação do ambiente, botar toalha molhada e tudo, que a gente se lembra, você vê, por exemplo, uma toalha que você coloque no sol, em 10 minutos você está até estalando, de tão seco que a nossa mucosa, você acabou de tomar água, você já está de boca seca. O nariz também. Então, a gente tem que tentar essas medidas não muito agressivas, mas cuidado com essa lavagem nasal sistemática, porque ela acaba prejudicando. A gente, quando fica molhando muito o lábio, não fica desidratado, fica todo quebradiço ali, fácil de ter alguma complicação. Assim acontece com a nossa mucosa se você começar a fazer uma hidratação excessiva. Vai com calma em relação a isso. Mas então, vamos lá. Então, a partir dessa umidade muito baixa, você tem essa desidratação da mucosa e você, assim, a gente não percebe, mas por dentro, tanto do nariz, da traqueia e dos brônquios, que é o caminho, os tubinhos que o ar percorre para chegar até lá no pulmão, ele é todo ciliado, ele parece um carpetezinho que tem pelinhos que batem. Tudo no sentido de quê? De tirar qualquer coisa lá de baixo. É como a galera que está assistindo um show que bate aquela bola, todo mundo bate para um lado só, a bola acaba progredindo para um lado só. Mesma coisa são esses cílios microscópicos que existem na nossa via respiratória, que quando você tem uma partículazinha que foi englobada pelo seu anticorpo, lá pelo catarrinho, vem os cílios e bate para você tossir e jogar fora. Quando você tem uma umidade muito seca, você compromete esse sistema.
Então, ele fica lento para botar. E aí, pronto, o vírus fica acumulado ali, ou a bactéria. Então, você tem uma fragilização da mucosa, de maneira que você tenha uma predisposição para desenvolver um processo infeccioso em razão dessa perda da proteção natural que nós temos na nossa mucosa respiratória. Então, aí que entra essa umidade muito baixa e como é que ela facilita que tenha essas infecções. E assim, e não é só infecção, porque às vezes a própria irritação, botar fumaça. A fumaça no olho não sai lágrima, a fumaça na traqueia e brônquios também vai estimular o sistema de defesa, que é o quê? A tosse, o catarro e o chiado. A fumaça, quer dizer, não tem vilão. Principalmente em quem? Em quem é asmático. Rinite, quem tem rinite, sinusite, então aí é outro vilão. Não foi mais o vírus. Foi o clima influenciando diretamente numa mucosa que é uma exagerada de resposta. Ela é mais sensível que daquelas pessoas que não têm tendência alérgica. Então, os alérgicos padecem muito mais. E aí vem a história da asma. O que é importante, então, para um asmático? Normalmente, o asmático, eles usam os sprays de proteção, que eu falo que é como se fosse uma película de proteção para reduzir essa hipersensibilidade que ele tem, essa sensibilidade maior, né? Então, e o que é importante para quem tem asma? Sempre manter o uso daqueles sprays de prevenção, não esperar ter a crise para começar com o medicamento. Então, os asmáticos já conhecem quais são os gatilhos. Então, ficar atento, não, deixa eu usar esse medicamento aqui que eu vou fazer a proteção para que eu não tenha deflagração de toda aquela crise de tosse, chiado e mal-estar e desconforto respiratório que eu tenho fazendo essa prevenção. Doutor, ainda sobre o clima, quando a gente acompanha a previsão no tempo, seja no rádio, na TV, nós ouvimos índices de umidade baixíssimos, né, de 30%, 20% e às vezes até menos. Existe um número exato, um nível de umidade que deve acender um sinal vermelho de alerta para os pais e também para as pessoas, né, dentro de casa? E aí eu também queria perguntar sobre o umidificador de ar no quarto. É um aliado ou é um vilão? Porque a gente tem mania de colocar a toalha molhada, entendi. né, para umidade. Isso legal. É bom ou o excesso de umidade pode ser um vilão? Mas não nas circunstâncias atuais. O que a gente vê, assim, essa umidade é tão baixa que o que você conseguir umidificar, mesmo com o umidificador, né, que faça aquela névoa, ou que use esses outros métodos naturais de umidificação, eles não chegam a ser patogênicos, não são patológicos para a nossa via respiratória. Eles são sempre bons, eles são sempre bem-vindos. Isso pode ter alguma significância lá na época da chuva, quando começar a chover, ficar prestando atenção se a umidade está realmente baixa. Porque às vezes ela está alta, então não tem necessidade, mas ela é sempre bem-vinda, ela sempre ajuda. E principalmente num ambiente, por exemplo, como Cuiabá, que essas umidades de carpete, de coisas que a gente tem nos países nos estados mais frios, nós não temos. Então, só que você tem que prestar atenção, se não tem uma umidade excessiva, que você consiga umidificar de uma forma tão significativa o ar em ambientes que tenham mofo na parede e tal, então tem que ser mais cuidadosinho. Mas, em regra, principalmente como não tem como ficar sem ar-condicionado, e o ar-condicionado ele é terrível para baixar ainda mais a gente que é mais sensível, que tem rinite, sabe que o ar torou no frio lá, ele gela demais, então você acaba tendo mais sintomas. Então, essa umidificação, dificilmente numa época dessa você tem um problema muito sério. E lembrar que nós temos os mecanismos fisiológicos de proteção contra essa umidade. É por isso que a gente tem que fazer? A gente toma bastante água, não é? Porque eu sei que eu vou ter que regar mais, o meu sistema mucociliar tem que ter água para oferecer, para umidificar minha mucosa. Então, eu vou aumentar a minha ingesta hídrica, vou aumentar mais a quantidade. E assim, eu tenho que tomar 3 litros por dia. Eu falo, calma. Vai com calma, que também, se você tiver, você vai começar a ter refluxo, então água que toma. Prestar atenção, não, minha urina está clarinha, maravilhoso. Porque eu sei que se a urina é clara, está sobrando tranquilamente, ou está muito frequente a minha diurese, mostra que a minha hidratação está sendo suficiente. Com calma, sem exagero, né? Também, senão toda hora você tem que, né? Aí a criança imagina na escola. Eu sinto a minha boca muito seca, eu já sei que eu tenho que tomar água. Entendi, você já tem seus gatilho, gatilhos, né? Top. Muito legal. Agora, vamos falar, citou muito sobre creche, né, as crianças. Vamos falar agora sobre a rotina de convivência dos pequenos. As escolas e as creches são ambientes maravilhosos para o desenvolvimento, mas nós sabemos que também se tornam umas verdadeiras incubadoras de vírus no período de alta sazonalidade.
verdade. Doutor, quais são as principais formas de transmissão entre as crianças hoje em dia, né? Pensando na infraestrutura das escolas e das creches, como equilibrar a necessidade de ventilação para renovar o ar com aqueles dias em que o ar externo está frio, poluído, então cheio de fumaça? Olha, isso é um desafio, porque tem muitos trabalhos científicos mostrando o seguinte: o pessoal coloca aquele azul de metileno, aquele azulzinho, né? Tem? Esse azul de metileno você bota na mãozinha de uma criança só, e coloca num ambiente de outras 10, no final de 4 horas está todo mundo com marca do azulzinho perto da boca, do nariz. Então, a capacidade de transmissão de um vírus nesse ambiente atual de muitas crianças e tudo, é muito difícil você conseguir bloquear. Mas o ideal seria que a gente diminuísse, principalmente quem, por exemplo, começou com sintomas gripais, se pudesse deixar de ir na escolinha e creche, ele seria interessante, porque você deixaria de ser o vetor que vai conduzir do ambiente externo para dentro da escolinha, para as crianças que são suscetíveis, esse vírus. Então, a primeira é você tratar, deixar em casa essas crianças que estejam gripadinhas, né? Principalmente naquela fase que iniciou com febre, narizinho escorrendo, você já deixa ela em casa. Não sendo possível, é a lavagem das mãos nas crianças maiores, né? Mas que Álcool em gel ainda funciona? Funciona, continua mesmo aquelas coisas da Covid, o álcool em gel, manter o ambiente bem arejado, batendo sol, deixando o ar circular com maior facilidade. Então, isso tudo reduz a possibilidade de pegar as infecções. E uma profilaxia muito importante, que lembra que a gente começou lá o programa, você falando sobre a quantidade de síndrome respiratória aguda grave que vem da influenza, por exemplo, lembrar da vacina, que é um vilãozinho que a gente, que não é vilão não, né? É o que protege contra o vilão. Então, a gente lembrar que o vírus da influenza, ele apesar de ser levezinho, da gripe na maioria das pessoas, mas tem aqueles com o organismo mais fraquinho, que podem ter formas graves, como relatou mais de 120 mil casos no Brasil nesse ano, por exemplo. Então, ficar bem atento que a vacina é um fator de importância. E agora nós vamos falar sobre vacinas, né, doutor? Nós entramos agora em um assunto essencial, que é a vacinação. Infelizmente, a desinformação afasta muitas famílias dos postos, porque nós ouvimos com frequência aquela frase: eu não vou vacinar meu filho porque da última vez que ele tomou a vacina, pegou uma gripe ainda maior. Então, vamos direto ao ponto, doutor, para esclarecer o nosso ouvinte. A vacina da influenza pode, de fato, causar gripe na criança ou isso é um mito biológico? E qual o verdadeiro papel da vacina? Evitar que o vírus entre no corpo ou impedir que a doença evolua para uma UTI ou alguma outra complicação? O vírus da influenza, quando ele entra, né, ele produz sintomas, né, muito intensos ou pouco intensos, varia de pessoa para pessoa. A vacina, ela é muito segura, porque ela não é um componente, por exemplo, a vacina do sarampo. A vacina do sarampo é vírus vivo, então você pode fazer um sarampinho pequeno, às vezes o corpinho pinta e tudo. Agora, vamos usar essa vacina do sarampo como modelo. Será que é melhor pegar um sarampinho da vacina ou você pega aquele sarampo que facilita seu organismo a pegar uma pneumonia estafilocócica grave, com derrame pleural, com tudo? O próprio vírus causar surdez no seu bebê. Pegar um sarampinho, no caso de vírus vivo, é muito mais negócio, então compensa. Assim como a gente sempre fala, olha pessoal, presta atenção, a gente não tem nenhum preconceito contra a vacina que dá no PET. Ou você vai deixar de dar a vacina da raiva para o seu filhotinho lá? Não vai. Pensa assim com o seu bebê. Ela é protetiva, principalmente da influenza, que não é vírus vivo. É uma partícula, um pedacinho da perninha do bichinho lá. Ele não é suficiente, perninha não dá doença. Que dá doença é o que tem o corpinho que foi inibido. Pode dar um pouquinho de doença, como é a vacina do sarampo. Mas da influenza é extremamente segura. Vale a pena e sempre levar em consideração essa informação de que essas vacinas em geral que são aplicadas principalmente na criança são muito seguras, inclusive da Covid. Aquele aspecto de que a gente tem um receio da miocardite causada pela vacina, na criança os casos são muito raros e todos muito menos intensos que a miocardite que o vírus selvagem da Covid causa. Então, não tenha medo de vacinar seu bebê. Lembra sempre dessa ideia de que a criança é diferente. Assim como também ela não pega Covid muito grave, mas a vacina também dá muito menos para evento adverso. E da influenza, então, temos que vacinar. Por quê? A gente pensa que é uma doença bobinha, mas que em alguns casos causa
uma síndrome respiratória aguda grave, como era da Covid, principalmente nos diabéticos, nas crianças que têm asma grave que tomam corticoide, nas crianças que têm problema de coração, as crianças que têm problema renal. E lembrar que, mas minha criança não tem nada disso, não tem nada disso, mas você é reservatório de oferecer essas doenças para as crianças que estão convivendo com as tuas. Então, quando a gente pensa em vacinar, não é só em si. É uma coisa que a gente faz pelos outros que podem ter uma sintomatologia muito mais intensa do que se apresenta no seu filho. Não é? Sem lembrar que você pode ser um acertador de mega-sena, né? Mesmo ele não tendo não estando no grupo de risco, é importante fazer. Então, a vacina da influenza, economizando aqui, é o seguinte, vamos fazer em todo mundo, porque é para a gente cortar o ciclo de transmissão. E, às vezes, você pega a vacina, quando você dá a vacina da gripe, na verdade, não é com influenza A e B que você tem a vacina, é contra outros vírus diferentes e que a gente coloca, coitadinho, papagaio come milho, periquito leva fama. Então, você fala, pegou a gripinha que todo mundo pregou, mas que não era da influenza, que ele foi vacinado. Então, prestar atenção nisso, isso não deixa de fazer, né? Antes da nossa próxima pergunta, eu quero mandar um abraço para o nosso ouvinte Gustavo, do Pedra 90, e também o Leandro Cursino, que nos acompanha todos os dias aqui. Um abraço e um alô para vocês. Obrigada pela audiência e pela companhia. Doutor Arlan, muitos pais acabam perdendo o período inicial das campanhas de vacinação no começo do ano por correria ou até mesmo por esquecimento. E agora, com os hospitais cheios e o tempo seco castigando, essas famílias se perguntam se ainda é possível correr atrás do prejuízo. Então, para quem está nos ouvindo agora e ainda não vacinou os filhos este ano, o imunizante aplicado agora na rede pública ou privada ainda oferece proteção eficaz para o restante do período da seca ou do inverno, ou o tempo já passou, doutor? Olha, isso não é matemática. O Ministério da Saúde, assim, para as campanhas, principalmente do vírus sincicial respiratório, que a gente pode falar, que é aquela vacina que está dando na gestante para proteger o bebê, né? Ela é dada em todas as crianças, as grávidas, a partir de 28 semanas, devem tomar o vírus sincicial respiratório, a vacina. Porque a vacina leva a mãe a produzir o anticorpo e a mãe, esse anticorpo, passa através do cordão umbilical e protege a criança até 6 meses de idade. Bom, isso é uma forma de proteção contra esse vírus sincicial respiratório. Só que tem bebês que, a partir do terceiro, quarto mês, às vezes caem esses anticorpos que a mãe transferiu pela placenta. E aí você tem um outro, principalmente quem tem mais suscetibilidade para infecção grave pelo vírus sincicial respiratório, são os cardiopatas, as crianças que têm diabetes, mesmo pequenininhas, as crianças que têm alguma doença, que foram prematurinhos extremos. Então, essas crianças devem receber também o anticorpo já pronto, que existe, que é o nirsevimab. Então, e qual é a sazonalidade principalmente para aplicar o nirsevimab? É a partir de fevereiro até agosto. Por quê? Estatisticamente, é onde você tem maior circulação desses vírus respiratórios. Então, aqui no nosso caso, provavelmente até agosto, final de agosto e setembro, a gente já vai começar a ter uma queda muito significativa dessas infecções. Então, a gente está quase chegando no final da sazonalidade de circulação. O ideal é que a gente já pegue lá a partir de fevereiro, ali já comece a aplicar as vacinas, porque, inclusive, você já está pegando, lá em fevereiro, você vai pegar contra os vírus que vão começar a circular daqui a pouco, e que circularam no inverno europeu antes de chegar aqui. A gente já sabe que, olha, tá um pacote aí, daqui a pouco vai chegar aí no Brasil. Beleza, então manda para mim a vacina. Já toma a vacina lá no início. Atualmente nós estamos no final da sazonalidade. Então a gente sempre pondera o custo-benefício, principalmente das vacinas que não são disponíveis na rede pública. Mas as disponíveis na rede pública, que é a influenza, Covid, o cartão extremamente bem cuidado em relação às que sempre existiram, contra sarampo, cachumba, rubéola, que são todas infecções respiratórias que ocorrem também nesse período, de atualizar, e nunca é tarde para isso. E agora, apesar de estar no final da sazonalidade, é importante que a gente vacine com o que tenha acesso, né? Outra coisa importante, por exemplo, a vacina antipneumocócica, né? Que é só para tirar um pouquinho do peso dos pais. Puxa vida, meu filho pegou pneumonia e eu não dei a vacina pneumotóxica 20-valente, porque era particular, não tinha... Calma, por quê? Não são todas as crianças com pneumonia que têm a infecção pelo pneumococcus. Então, a gente sempre fala que a vacina é fundamental para proteger de formas graves, mas essa pneumonia de dia a dia nem sempre é causada pelo pneumococcus. Então, não tem, então vou pagar R$3.000 no nirsevimab, que é essa condição respiratória, vou deixar de... Calma.
30% das bronquiolites são pelo vírus respiratório. O resto das bronquiolites não são pelo. Então, tudo é ponderação. Mas, assim, eu acho que seria, assim, protetivo para a criança, quer dizer, gostar do nosso bebê, como a gente gosta do pet, né? Fazer a vacinação. Vacina com o que está disponível na rede pública, que a gente já começa a ter um bloqueio bem significativo na transmissão e nos reservatórios de doença grave a partir do momento que você vacina o próprio filho, que não está incluído nesses casos graves. Então, é fundamental sarampo, cachumba, rubéola, influenza A, influenza B, pneumococos, hemófilos influenza, difteria, coqueluche, tudo disponível. Nós não podemos deixar eles aparecerem de volta para começar tudo de novo. Cara, vacina é importante mesmo. Para quê? Entendeu? Então, é uma coisa bem assim, importante relaxar em relação a esse problema da vacina, porque na criança ela é segura. Você pode prestar atenção que se nem Covid grave os bebês pegam, imagina efeito adverso de uma vacina, entendeu? Então, ficarmos tranquilos para manter o calendário até o fim mesmo da sazonalidade, que agora é agosto. Agora, doutor, um dos maiores perigos dentro de casa é a famosa farmacinha caseira. Na ânsia de ver o filho melhorar, muitos pais apelam para a automedicação. Porque existe uma cultura muito forte aqui no Brasil de achar que qualquer febre, qualquer catarro exige o uso de antibióticos, além de daquela busca por xaropes que prometem cessar a tosse imediatamente. Aí eu pergunto, doutor, por que usar antibiótico por conta própria, seja numa gripe ou num resfriado, pode ser um erro grave, né, que pode prejudicar o futuro da saúde da criança, né? Aliás, melhor dizendo, na sua visão clínica, doutor Arlan, qual é o erro mais clássico e até invisível que os pais cometem ao tentar tratar os sintomas, né, dos filhos em casa, mesmo antes de passar por uma consulta? É importante o seguinte, eu acho que você ter a farmácia em casa, ela é importante, mas a farmácia da vovó, que ela tinha um xaropinho, que ela tinha o antitérmico, que ela fazia lá colar de álcool quando está tossindo muito. Então, essas coisas são importantes porque não mudou o perfil de doença do tempo da vovó para agora. É o mesmo, mas o tratamento mudou. Porque a gente sabe que, né, que a maioria das infecções são virais e que o próprio organismo é que produz os anticorpos para combater essa infecção. Se você utiliza antibiótico logo na primeira febre que teve, com febre, mesmo que seja alta e tudo, mas que você não deu aquele tempo de baixar a temperatura, de melhorar a condição geral da criança, que vai acontecer para segundo dia, por aí. Agora, se você começa logo precocemente, o que acontece é que nós fazemos uma seleção das bactérias que nós somos colonizados habitualmente. Então, hoje, se você fizer um suave no nariz, vai vir um monte de bactéria. Quando você tem uma infecção por um vírus, o organismo vai dar conta dele, mas só que a sua mucosa respiratória vai ficar lesada. Então, no final do terceiro, quarto dia, que se acabou com o vírus, a sua mucosa está detonada. Se você utilizou antibiótico lá no início, você não ia reduzir o tempo de febre, que era o organismo que estava brigando contra o vírus, e o antibiótico não pega vírus. Só que, no terceiro dia, que era para melhorar, você foi e mexeu na sua flora bacteriana. Como? Você deu antibiótico precoce. Então, você só deixou vilã. Você matou aquelas que eram comensais, que não agrediriam numa situação de terceiro dia pós-virose. Então, você começou com antibiótico amoxicilina no primeiro dia. No terceiro dia, e era infecção viral, a febre era para baixar, baixou, mas do nada aumenta de novo. Quem foi que invadiu? Bactéria. Qual? Resistente à amoxicilina. Então, lá vai você ter que passar um antibiótico de segunda, terceira linha. Então, o uso precoce do antibiótico, ele te fragiliza de maneira que você tenha que usar um espectro mais amplo e começa a ser ruim para a criança em termos de gosto, com maior número de eventos adversos que possa ocorrer. Então, o uso precoce não é legal. Então, aquela farmacinha da vovó, que é começar dando antitérmico, mantendo a criança confortável, hidratando o ambiente, usando as inalações, né? E não fazer o que tem habitualmente. Você vai no pronto atendimento e sai com corticóide chamado, vamos falar, prednisolona. E mesmo assim dá aquela ampolinha que o pessoal coloca na nebulização de corticoide. Para quê? Você já está tomando o corticoide oral.
Para que você vai gastar mais 70, 80 reais na inalação com corticoide também? Você já está tomando um copo cheio. Então, prestar atenção para a gente não onerar, tanto para a mãe, para a família, em termos de custo, como não onerar para a criança o uso desnecessário de medicamentos. Então, lembrar dessa benignidade desses quadros e ser bem levinho. Então, não tem por que dar prednisolona e dar a ampolinha lá de aerosol com o corticoide. Imunidade. Gente, para que vai gastar dinheiro com imunidade? Está todo mundo doentinho na creche. Como que seu filho tem deficiência de imunidade? É um touro. Para que você vai gastar com não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá? Gente, não faz isso. Por quê? Só onera a família e te causa uma super insegurança, que teoricamente está botando um colete à prova de bala para o filho, a criança gripa do mesmo jeito. Então, lembrar que essas infecções, elas não são por deficiência de imunidade. A deficiência de imunidade é uma situação bastante rara. Muito mais rara do que a frequência que a gente usa remédio para imunidade. Então, com calma, ter esse bom senso, sem também, né, lembrar, não pode negligenciar, né, pessoal? Dá terceiro dia de febrão, você não é uma gripinha, não, peraí, alto lá. Aí nós temos que levar na unidade de saúde para ver, né? E de preferência, sempre argumentar com o seu médico, falar, doutor, precisa fazer hemograma, PCR e raio-x de tórax? Sempre pergunta, dá uma imprensadinha nele. Porque às vezes ele está pedindo porque você tem essa ideia de que o diagnóstico das doenças só se faz através do exame complementar, e não é verdade. E é com essa mensagem final de orientação, mas também de tranquilidade, que nós vamos encerrando a nossa entrevista de hoje com o médico pneumologista, Dr. Arlande Azevedo. Muito obrigada pela sua participação, pela clareza e por esse verdadeiro manual de saúde pública que o senhor trouxe aqui para a nossa bancada. Eu agradeço muito, Laura, e enalteço sempre programas como o seu, né, porque é uma forma leve de se chegar até, né, os ouvintes e que tem assim, às vezes uma certa dificuldade, porque são muitos pacotes que chegam já endereçados, com patrocínios que vêm por trás e tal. É uma coisa bem legal que se ofereça essa oportunidade para a gente, né, que te assiste aí. Muito obrigado. E um agradecimento especial a você que mandou mensagem, que ficou aqui na nossa sintonia. Obrigada pela audiência e pela companhia. Aproveite, segue a gente lá no Instagram. Nosso endereço é @massafm Cuiabá Oficial. Vai lá, deixa sua curtida e saiba tudo sobre os nossos bastidores. E lembrando que o nosso encontro não termina aqui. A partir das 9 horas da noite, eu e o Dr. Arlan estaremos juntos na tela da TV Brasil Oeste, canal 8.1, a TBO, a TV que você se vê. Tchau, tchau. A Massa FM está presente nos 4 cantos do Brasil. Somos quase 90 emissoras em 10 estados diferentes, com o sinal mais massa do país. Chegando a mais de 700 cidades. E o Mato Grosso é massa! Pra fazer Cuiabá e todo o Mato Grosso ficar ainda mais quente, tem que sintonizar da Massa FM. Só aqui a gente ouve umas moda boa, que vão desde as novidades do momento até o sertanejo raiz que a gente ama. E ainda tem as notícias da sua cidade e do estado, pra você ficar bem informado. E é por isso que o Brasil é massa. A massa abraça tudo que faz o nosso país ser maravilhoso. É prêmio, é música, é alegria, é risada, é notícia. Seja onde for, grite bem alto. A minha rádio é massa. A minha rádio é massa. A minha rádio é massa. Obrigado. Massa! Alô, Várzea Grande, Cuiabá e região. Chegou Obra Max. Na Obra Max é mais fácil, rápido e muito mais barato. Bora economizar? Piso 43 por 43, só R$16,90 o metro quadrado. Tinta acrílica 15 litros, só R$79,90. Vaso sanitário com caixa acoplada 6 litros, só R$299,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max Várzea Grande. Avenida da FEB 774, em frente ao Forte Atacadista. Bora pra Obra Max. Aqui na Massa FM tem muita música massa. Massa. Veja você realidade, chorar e beber, até pensei em te esquecer. Tem aquela que você canta cuidando da casa. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia. Tem aquele artista muito massa. Alô, ouvintes da Massa FM, aqui é o cantor Daniel. Eu amo amar você,
que só a Massa toca pra você.